Sejam bem-vindos a mais uma live Teologia e Espiritualidade. Aqui nós falamos a partir de uma teologia coerente e sempre conectada a uma espiritualidade cristã saudável. Muito bem, hoje o nosso tema é para lá de especial também, né? Um livro que mudou o meu olhar para a graça. Como é que era o meu olhar para a graça antes de ler este livro? O livro que eu vou trazer aqui para falar com vocês chama-se Maravilhosa Graça, do autor Philip Yancey. Esse autor ele é sensacional. A escrita dele é muito fluida, muito boa. Ele é um linguista também, ele é um jornalista, né? Ele escreveu vários outros livros também muito relevantes dentro do contexto da espiritualidade cristã. Ele não é um teólogo, mas ele fala a partir do seu olhar, das suas inquietações, das suas perguntas, e a partir disso ele faz uma reflexão assim muito enriquecedora, cheia de pesquisa também e de curiosidades que ele vai trazendo ao longo do livro dele sobre aquele assunto que ele aborda. E aqui neste assunto não é diferente. Ele não tenta fazer um tratado sobre a graça, ele tenta fazer aqui uma reflexão responsável sobre o assunto, fazendo também um pouco aí do papel que a gente chama do advogado do diabo, né? Porque ele é um jornalista e muita gente não compreende de uma forma positiva isso, né? Que ele tem que ser um inquisidor, que ele tem que provocar. E então ele é visto por alguns também como um liberal, por alguém que está colocando a fé cristã em xeque. Só que no final das contas, ele está sendo sincero na abordagem dele. Ele não quer ensinar propriamente algo sobre a graça. Ele quer aqui pensar a respeito como um humilde observador e cristão que tem as suas dúvidas, tem as suas inquietações. E eu acredito que isso torna o livro muito gostoso de ler e de pensar ali junto com ele o assunto que ele traz, tá? Então, Philip Yancey, recomendo não apenas esse livro, mas vários outros que ele tem, que são também muito bons, tá? Inclusive, há o livro O Eclipse da Graça, que ele fez como uma continuação, né, do Maravilhosa Graça. Também tenho ele aqui, também já li este livro, também igualmente muito bom. Este aqui, o título é o seguinte: O Eclipse da Graça, onde foi parar a boa nova do cristianismo, tá? E o outro, Maravilhosa Graça, se você for ler, leia primeiro Maravilhosa Graça, leia depois o Eclipse da Graça e você vai ter aí um todo bem bacana sobre o assunto, tá? Então, novamente, desejo a todos que sejam muito bem-vindos aqui, sintam-se em casa para comentar, para falar também, ok? Se vocês já leram ou não leram, ou querem ler este livro, né, também comentem aí, deixem um comentário de vocês sobre isso. E iniciando aqui, eu faço sempre a leitura do texto que eu trago para compartilhar com vocês aqui. Eu vou fazendo a leitura então comentada desse texto juntamente com vocês aqui, tá? Em 2016, fui impactado ao ler o livro Maravilhosa Graça de Philip Yancey, uma obra impressionante, talvez o melhor livro sobre vida cristã que já li. Além do tema, a escrita de Yancey contribui para que a leitura seja envolvente e amplamente apreciada. Mas em que este livro me impactou especificamente no que diz respeito ao tema? Então, assim, aqui eu estou falando sobre quando eu li este livro, né, que foi em 2016, na época eu fazia teologia na UBRA,
E na teologia que eu aprendia na Ubra também havia uma ênfase muito presente ali da graça, sendo uma ênfase muito importante porque ela acaba permeando toda a teologia luterana, que é a teologia que eu aprendi na Ubra. E então a graça ela precisa ser bem compreendida para que a gente tenha até uma soteriologia saudável, uma soteriologia correta, em que a gente se baseie de fato na graça para nossa salvação. Então essa é a base de tudo, quando nós compreendemos a graça salvífica. O livro de Yancey, ele vai falar sobre uma outra graça, um outro tipo de graça que, de certa forma, até nos conduz a compreender a necessidade dessa graça salvífica também. Porque a provocação de Yancey é a de que o mundo ele é um local sem graça. Ele vive a partir da não graça. Tudo no nosso mundo praticamente é meritocrático. E ele vai argumentar sobre isso maravilhosamente, com vários exemplos e histórias para reforçar realmente essa ideia de que o nosso DNA ele foi construído, a nossa identidade nesse mundo ela é construída a partir da meritocracia, né? A partir de méritos. Todos estamos acostumados com um mundo meritocrata e nós, obviamente, nos adaptamos a isso e vivemos a partir disso. Só que aí o cristianismo ele vai te trazer uma ideia contrária disso, né? A graça ela é o contrário da meritocracia. É você receber algo de bom sem merecer, não fazendo nada por isto, nada para merecer isto. Então, esse livro aqui, ele vai nos trazer esta reflexão muito importante sobre uma graça prática. Por que graça prática? Ele não está falando da mesma graça salvífica, propriamente. Ele não vai tentar nos convencer sobre uma doutrina da salvação pela graça, tá? Obviamente, isso vem no pacote quando ele fala de graça prática. Mas a intenção dele é falar sobre esta vida a partir da não graça presente no mundo e, mais precisamente, presente também na fé cristã, na igreja. Porque o mundo, na verdade, ele não tem um compromisso com a graça. Porque o mundo, ele é laico. Ele não é cristão. Então, as organizações, a forma com que nós nos construímos enquanto sociedade, a gestão pública, todas as esferas da sociedade que de alguma forma mandam em alguma coisa, são laicos. O mundo, então, ele não tem um compromisso com a boa nova do cristianismo, que é a graça. E ele não precisa ter, porque ele se configura como laico. Mas o argumento dele é reforçado quando ele parte para cima da igreja. Ele diz assim, não, mas e nós cristãos? Nós não deveríamos viver a partir dessa graça, dispensando essa graça para com outras pessoas? E o que nós estamos fazendo? Nós não estamos vivendo da mesma forma que todo o restante do mundo, nesse sentido. Então, a reflexão dele, ela é rica porque ela é munida de argumentos e reflexões que vão nos fazer questionar a nossa graça prática, como nós temos vivido a graça
em um contexto prático. Como nós temos vivido enquanto cristãos uma graça, um perdão que nós recebemos de Deus e que fomos chamados a dispensar a outros e a proclamar também esta mesma graça. E aí o Yancey, ele, obviamente, ele vai trazer a experiência dele, né, em relação a isso, porque ele foi criado em uma igreja fundamentalista, que ele, né, denomina como fundamentalista, uma igreja que lá nos Estados Unidos também era racista. E aí ele vai, obviamente, dissecar sobre esta experiência dele enquanto alguém criado neste ambiente e que ele foi perceber isso, perceber esta não graça, este fundamentalismo, este racismo dentro da sua comunidade religiosa posteriormente, né? Enquanto ele estava inserido lá, quando ainda muito jovem, ele não percebia isso e vivia isso, sendo ele também mais um fundamentalista, racista, etc. Tá? Então, assim, ele precisou, de certa forma, se distanciar um pouco da sua realidade para poder compreendê-la, para conseguir enxergá-la na sua realidade. E nesse livro nós somos convidados também a nos distanciarmos um pouco da nossa realidade atual para compreendermos a graça que ele está falando aqui, que é de fato uma realidade quando nós pensamos em cristianismo, que é de fato uma realidade quando nós pensamos naquilo que Cristo esperava de nós, cristãos, tá? Ou espera ainda, né? Quando nós pensamos a respeito daquilo que ele espera da sua igreja, nós entramos em contato com a reflexão de Yancey, que é muito rica em falar sobre esta graça. Uma graça prática, uma graça que deve ser, portanto, praticada. Ela me salvou e por isso eu preciso viver lendo o mundo a partir dela, a partir desta graça. Não a partir da meritocracia, né? E aí, claro, é um desafio, claro, é um enorme desafio, porque nós estamos inseridos nesse mundo meritocrático, tá? A graça, como nós cristãos sabemos, ou deveríamos saber, é a base da nossa salvação. Ela também é o fundamento da ética cristã. Ao mesmo tempo em que Deus nos perdoa, ele entende que nós já perdoamos o próximo que nos ofendeu, como Jesus ensina na oração do Pai Nosso. Ou seja, a graça não é apenas algo circunscrito à ação de Deus. Se ela é a linguagem de Deus para conosco, deveria ser a linguagem com que nós cristãos nos comunicamos uns com os outros e com o mundo. Mas será que é assim que acontece? Então, isso aqui está reforçando o que eu acabei de dizer agora, né? Ela é a maneira com que Deus nos trata. A graça é a linguagem de Deus para conosco. Isso fica bem evidente, por exemplo, na história do filho pródigo, né? Na parábola do filho pródigo, em que ele é recebido com todo o amor e carinho e ele não merecia. Ele pede a sua herança, vai embora, gasta tudo, volta, sem ter para onde ir, ele cai em si e volta para a casa do seu pai. E lá ele é recebido com todo o amor e carinho. Então, essa história, ela retrata a história de todos nós em relação a Deus, em relação à nossa salvação, ok? Nós somos ovelhas desgarradas que saímos para fora e voltamos, tá?
E esse cair em si, do filho pródigo, ele cai em si e ele volta, é uma obra de Deus na nossa vida. Quando nós caímos em si e percebemos que nós estamos errados, quando nós nos arrependemos daquilo que fizemos, de termos nos distanciado de Deus, é Ele mesmo quem nos convence. É Ele mesmo quem faz com que isso aconteça, com que esse arrependimento aconteça, tá? Então, aquela miséria do filho que gasta tudo, ela é a lei praticamente aplicada à vida dele. Uma lei que não precisa dizer nada. Aqui eu falando, né, traçando uma distinção entre lei e evangelho, tá? A lei nos convence do nosso pecado. O evangelho é a graça de Deus que nos salva. Então, aquela miséria, fome que ele passou, era a lei aplicada na vida dele. E sim, por vezes, os acontecimentos da vida, as tragédias, as misérias, elas nos convencem que nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus, assim como o filho pródigo voltou para casa. Então, o mundo hoje, ele dá diversos sinais, diversos indícios para todos nós, seres humanos, de que nós precisamos nos voltar para Deus. É como o C.S. Lewis falava, né? O sofrimento é o megafone de Deus. Então, se o sofrimento é o megafone de Deus, Deus está falando a todo momento a todas as pessoas, porque este mundo é um mundo cheio de sofrimento. Então, a lei de Deus, ela não está sendo pronunciada apenas na Bíblia, né? Ela está sendo pronunciada na vida de todas as pessoas, para que elas se arrependam e voltem-se para Deus, tá? Então, Deus, ele quer nos presentear com a sua graça. Por isso que eu digo que a linguagem de Deus é a graça. Porque quando ele chama o filho pródigo ao arrependimento, ele o chama não para abandoná-lo, não para maltratá-lo, ele o chama porque aquele filho ele precisa do seu abraço, do seu acolhimento, precisa dele de volta para poder estar bem, são e salvo. Ah, mas ele causou sofrimento na vida. Não. Quem causou, se você interpretar a história, foi o próprio filho. Ele é quem decide ir embora da casa do pai. E ele vai e ele sofre. E ele gasta tudo e passa por tudo. Porque ele escolheu. Da mesma forma, o sofrimento que está presente neste mundo, ele é culpa do pecado que todos nós praticamos. Primeiramente, lá do pecado de Adão, né? Posteriormente, o pecado que todos nós praticamos. Então, é uma consequência do pecado. Não é Deus quem provoca o sofrimento. Agora, Deus ele faz uso do sofrimento, sim, obviamente, para falar conosco. Dá para entender a diferença? Ele não causa o sofrimento na vida humana, não é ele quem causa todas essas coisas que acontecem de mal conosco, mas ele se utiliza de todo o sofrimento que nós passamos para nos chamar de volta. É o Espírito Santo que nos conduz a isto, a este chamado para voltarmos para os seus braços e estarmos com ele, para essa graça que nos salva. A história do filho pródigo ela não vai dar a continuidade de como esse filho ele passou a agir depois que ele foi recebido pelo pai. Mas nós temos o exemplo do outro filho. E o exemplo do outro filho é um mau exemplo, né? Porque ele tem ciúmes do irmão que é recebido.
E o pai diz para ele que tudo já era dele, ele já estava ali, dentro da proteção, do acolhimento, do cuidado daquele pai. Na verdade, ele deveria estar muito satisfeito em estar ali. Mas não, ele estava olhando para o fato de que o outro fez tudo errado e também foi acolhido. Então, este filho mais velho, ele é um meritocrata. Ele representa todos nós também. Todos nós que achamos que merecemos algo, que merecemos o cuidado do pai, que merecemos o acolhimento do pai, por algo que nós fazemos. Pelo fato de estar sempre ali, não ter saído da casa do pai, estar talvez ali sempre ajudando ele com tudo, ele pensava que merecia mais do que o irmão. O acolhimento, o carinho do pai. E nós, de certa forma, acabamos agindo assim em relação a outros que são recebidos por Deus na sua casa, recebidos na fé cristã. É muito comum as pessoas olharem para os outros, bah, mas ele fez tudo aquilo e agora ele está na igreja, né? Então esse olhar ele acaba sendo muito comum. Ele é um olhar meritocrata. Nós aprendemos a ser assim, porque nós não fomos criados em uma sociedade que agisse através da graça, da mesma graça que nós confessamos na fé cristã. Por isso nós temos tanta dificuldade também em assimilar o que a Bíblia nos ensina, porque nós ainda temos uma lógica muito meritocrática, pautando as nossas mentes, o nosso comportamento. E para o mundo ser um mundo mais organizado, de fato nós precisamos, sim, que a justiça opere, precisamos fazer com que as pessoas se esforcem pelo que querem, busquem aquilo que querem e façam por merecer, porque nós precisamos sim de parâmetros, nós não conseguimos lidar com o escândalo da graça e organizar uma sociedade toda baseada na graça. Mas quando nós falamos sobre o nosso relacionamento com Deus, nós somos obrigados a nos deslocar para essa mesma graça. E quando nós percebemos que alguém errou conosco e nós fomos ofendidos, novamente nós somos obrigados a nos deslocar para esse local de graça, para essa lógica da graça que vai dizer assim: olha, Jesus me perdoou, então eu preciso perdoar esta outra pessoa. É esta a lógica da graça. Uma graça que se faz presente nos nossos atos e que de alguma forma tenta se deslocar para o meu relacionamento com o próximo. Uma graça prática. É esta graça que Yancey vai trazer no seu livro, como reflexão a todos nós. Não é um livro dogmático. Na verdade, ele está sendo aqui, sem ser um teólogo diplomado, ele está sendo um teólogo prático, um teólogo da teologia prática, tá? Em todas as esferas da sociedade, somos levados a viver sob a lógica do mérito ou da meritocracia. Aprendemos que é preciso fazer para merecer,
que quem não conquista algo é porque não merece ou não trabalha tanto quanto aquele que conquistou. E aqui, fazendo um parênteses, né, nem sempre é assim. Nós estamos acostumados com essa lógica do fazer por merecer, e isso às vezes é visto de uma forma muito cega, mas nem todo mundo que conquista algo faz por merecer. Então, por vezes, nós nos acostumamos com a ideia de que este mundo é um lugar que realmente paga as pessoas de acordo com o que elas fazem, né? Aquela lei do retorno, tá? E no livro de Filipenses, ele vai contrariar exatamente essa lei, porque Deus, ele, na parábola do filho pródigo, ele não utilizou a lei do retorno, por exemplo, tá? E a Bíblia vai dizer em outros locais também, igualmente, que Deus não nos paga de acordo com as nossas iniquidades. E hoje se fala muito sobre essa lei do retorno. A que se faz, a que se paga, né? E a gente precisa perceber que, na verdade, nem tudo funciona assim. Nem tudo é a que se faz, a que se paga. Pessoas são, por exemplo, condenadas por crimes que não cometeram. E essa é a realidade do nosso mundo. Outras pessoas, por outro lado, roubam muito dinheiro e vivem com aquele dinheiro sem serem presas por isso. Ou são presas e ficam um tempo na cadeia e saem. Isso porque elas também têm dinheiro e pessoas com muito dinheiro conseguem pagar, por exemplo, uma fiança para sair. E isso sem sentir muito no bolso, inclusive, né? Elas dão um dinheiro ali que não vai fazer falta a elas depois. Então, a gente precisa pensar que este mundo, na verdade, ele é um local de muitas injustiças. E a graça de Deus, ela acaba não operando como uma injustiça. O que Deus faz ao abraçar o seu filho mais novo e recebê-lo, que é o filho que partiu, né? Na verdade, é pura graça. Porque Deus vai considerar que nenhum de nós merecia ou merece a salvação, ou merece este abraço. Portanto, ele trata a todos com graça. Quando nós reivindicamos justiça, nós precisamos entender que, na verdade, nenhum de nós estaria salvo se Deus nos tratasse com justiça. Nenhum de nós merece nada a partir da justiça. A partir da graça, nós também não merecemos, mas nós recebemos. Então, tudo o que nós recebemos, seja a salvação, seja o perdão, seja o fato de podermos ter uma reconciliação com Deus, é através da graça. Então, o pai, ele não amava o filho mais velho, aquele que continuou na casa. Ele não amava este filho porque ele estava ali ajudando ele. Ele amava porque o pai era bom e o acolhia. Não por causa de algum comportamento dele. Se esse filho mais velho fizesse a mesma coisa, saísse de casa e voltasse, ele seria acolhido da mesma forma, porque não era o comportamento do filho mais velho que fazia com que o pai amasse a ele, era o fato dele ser filho. E da mesma forma, é assim conosco em relação a Deus. Ele percebe
o nosso arrependimento e ele nos acolhe novamente. Não importa o que nós venhamos a fazer, não há nada, de acordo com a Epístola aos Romanos, que pode nos separar do amor de Deus. Não existe nada. Portanto, é este amor de Deus, este amor que é incondicional, que nos presenteia e que nos move a presentear outros também. Que daí é o nosso grande desafio. Presentear outros com o mesmo amor que Deus nos presenteou. Tá? Nós precisamos de muitas aulas sobre isso para conseguir viver isto. Mas é esta a realidade em que nós precisamos estar inseridos espiritualmente, embora neste mundo nós não estejamos inseridos nesta mesma realidade. Então, nós somos ensinados a recompensar quem merece e a punir quem não merece, de acordo com a lógica deste mundo. Quem faz tudo certo é considerado digno de coisas boas. A quem não faz as coisas certas, resta apenas a condenação e o juízo. Essa perspectiva ela pode parecer natural para todos nós, afinal, desde que nos entendemos por gente, fazemos parte de um mundo que ensina esta forma de encarar a vida. Então, isso é o que nós temos aprendido desde a nossa infância, desde que nós estamos aqui. E nós precisamos compreender que a lógica do reino de Deus é outra. E as diversas parábolas que Jesus conta, não apenas a do filho pródigo, vai retratar isto, né? Como, por exemplo, o trabalhador que reclama porque outro trabalhou menos que ele e vai receber o mesmo salário. Então, esta é uma das parábolas que Jesus conta que também vai retratar este escândalo da graça. Que direito tem este trabalhador de dizer como que o seu patrão vai pagar os outros funcionários? Ele não teria esse direito dentro da lógica do reino de Deus. Ele está fazendo ali o papel do filho mais velho. Como que este que chegou vamos botar um exemplo hipotético aqui, às 16 horas, vai receber o mesmo que eu que estou trabalhando desde as 10 horas da manhã? A lógica do reino de Deus, ela vai dizer que aquele que está desde as 16 horas ganha o mesmo. Na nossa lógica deste mundo, não. Tá? Seria uma injustiça. Mas a questão é, Deus ele quer salvar a todos. Ele não quer que ninguém se perca. Então, não tem por que ele pagar um filho menos que o outro. E isso retrata, por exemplo, a mesma situação que nós talvez passamos na vida cristã. Eu sirvo a Deus desde o ano, no meu caso aqui, 2009, né? E aí, de repente, alguém se converte neste ano, agora de 2025. Opa, mas eu estou 16 anos a mais do que essa pessoa servindo a Deus. Por que agora ela tem uma oportunidade, vai receber a mesma coisa que eu dentro do reino de Deus, a mesma salvação que eu, se ela ficou todo este tempo sem servir a Deus, fazendo o que ela quis da vida dela, né? Então esta é uma lógica meritocrática. A lógica da graça vai dizer: que bom que essa pessoa agora faz parte do reino de Deus, que ela seja bem-vinda e acolhida por Deus, assim como eu fui no tempo em que eu também precisei, né, ser acolhido pelo Pai, e até hoje sou. Então, esta é a lógica da graça, é a lógica que nós
devemos aprender. Ela é um escândalo, que as pessoas se sentem escandalizadas com a graça. Mas ela é a lógica de Deus. Nós precisamos estar alinhados com ela. Do contrário, nós não queremos compreender corretamente o reino de Deus. Não queremos conseguir aceitá-lo. E isso traz diversos problemas para a nossa relação com o próximo e até mesmo com Deus, porque nós vamos estar partindo do pressuposto que nós fomos aceitos por uma justiça, né? Deus me aceitou porque eu sou bom, porque eu fiz alguma coisa, ele viu alguma coisa em mim que presta, né? E na verdade não é assim. Não é por isso. Deus ele está interessado em todos, tanto naquele que é mais difícil de lidar, quanto naquele que é um pouco menos, porque na verdade todos nós fazemos parte do mesmo grupo, estamos no mesmo barco, somos todos pecadores. Você poderia pensar: mas com os cristãos é diferente, nós somos bons e misericordiosos. Será? Será que essa é a associação que as pessoas fazem quando ouvem o nome cristão ou evangélico? Será que ao pensarem em nós, as pessoas dizem que povo bom e misericordioso? Então esta é uma das grandes provocações deste livro do Yancey, porque ele vai de fato apontar que nós cristãos não temos vivido de acordo com essa graça e por isso as pessoas não conseguem enxergar a boa nova do cristianismo na nossa vida. É algo precioso que Deus colocou nas nossas mãos, que nós não temos conseguido viver e passar às outras pessoas. E por isso também as pessoas não nos enxergam, não enxergam os cristãos da forma como deveriam enxergar, porque não conseguem estes cristãos viver da mesma forma que Jesus ensina, a partir da graça. O cenário atual é de polarização. Tanto quanto no período em que li Maravilhosa Graça, as pessoas estão cada vez mais meritocráticas e os cristãos não fogem à regra. Com os atuais envolvimentos e representações políticas, muitos se tornaram os reis da meritocracia, lutando contra tudo e todos em nome de Deus. Pouco se vê sobre atitudes de graça e perdão nas posturas públicas de evangélicos no cenário político. Mas não estou aqui para julgar ninguém. Acredito, porém, que a não graça, como denomina Yancey, ou seja, a ausência de graça no mundo, tem se intensificado desde que seu livro foi lançado em 1997. Então, assim, aqui entrando já num cenário político, nós vemos hoje que no Brasil, por exemplo, nós temos uma ala evangélica, né? Nós temos lá uma bancada evangélica na política, e esta bancada evangélica, ela é uma bancada que procura, acima de tudo, defender valores cristãos em um país laico, né? E para isso esta bancada acaba criando ali diversos conflitos, é uma guerra cultural e religiosa que acaba acontecendo dentro deste âmbito político, porque os evangélicos sentem-se ameaçados, tá? Só que esta bancada evangélica, ela obviamente não representa todos os evangélicos, apesar de utilizar o nome evangélico, tá? E acaba, de certa forma, no meu ver, na minha perspectiva, tá? Você pode pensar diferente. Acaba, de certa forma, despregando o evangelho com algumas posturas, com algumas formas de lidar com um problema para eles, que é a ideologia de gênero, principalmente, né, a ideologia de gênero, que acaba se fazendo presente aí nas políticas de esquerda,
por exemplo. Tá? Então, assim, a postura com que nós lidamos com isto, lidamos com as pessoas, fala muito sobre nós. E não há como atrair as pessoas para o cristianismo, para Jesus, para a fé cristã, guerreando com elas na política. É praticamente impossível. É praticamente impossível fazer com que as pessoas sintam-se atraídas pela graça quando nós estamos sendo agentes de uma não graça no mundo. Quando o nome evangélico ou evangélicos está envolvido em diversas guerras e conflitos culturais com o mundo. Porque as pessoas elas não vão se converter desta forma. Elas não vão passar a ser cristãs desta forma, se esta é a intenção destas pessoas que estão envolvidas nesses conflitos. Elas serão quando virem um cristão tratando os outros com bondade, com generosidade. Do contrário, é praticamente impossível você atrair alguém para Jesus, porque Jesus ele também não se utilizava desse método que hoje a bancada evangélica, por exemplo, se utiliza na política. Ele atraía as pessoas pela bondade, pelo amor, pela graça, pela sua ternura. Então, essa ausência de graça no mundo ela tem se intensificado, na verdade. E Yancey, ele vai lançar o seu livro lá em 97. De lá para cá já se passaram quase 30 anos. Naquele tempo, obviamente, ele já enxergava muitas coisas, já tinha muitas coisas acontecendo. Mas hoje, parece que o cristianismo, em muitos aspectos, ele tem se aprofundado em uma tentativa de guerrear, uma guerra cultural contra o mundo, uma guerra de valores por meio de discussões, de apologias, e isso tudo eu não sei assim o que eles pensam, se eles vão conseguir atrair alguém para a fé cristã dessa forma, mas eu acredito que é um meio muito errado, porque para atrair alguém debatendo e discutindo com essa pessoa é praticamente impossível. Em cada 1000 pessoas, vamos colocar assim, 1 ou 2 acaba se convencendo de alguma coisa, tá? E pelo amor de Deus, é bem o contrário. Multidões podem vir a nos seguir, assim como aconteceu no Pentecostes, né? E é o Espírito Santo ali derramando os seus dons. O que é o dom? É um presente, é uma graça. O dom que Deus derrama no Pentecostes, que o Espírito Santo derrama no Pentecostes, é graça. E a graça derramada de Deus sobre essas pessoas é o que vem a convertê-las. Ou seja, não é por esforço humano, não é por coerção, por tentativa de convencimento. Como lá nas epístolas de Paulo, lá em Efésios, né? Efésios vai dizer isso, nós não lutamos contra carne e sangue, é contra as forças espirituais do mal. Então, assim, hoje em dia os cristãos eles estão travando uma batalha contra seres humanos, estão lutando a batalha errada. Porque eles precisam, na verdade, demonstrar graça para com as pessoas e travar uma guerra contra as forças do mal.
não contra as pessoas. As forças do mal estão presentes na vida das pessoas? Sim. Talvez muitas pessoas estejam agindo influenciadas pelas forças malignas. Mas nós precisamos ter muito cuidado em relação a como nós estamos lidando com estas pessoas, porque o nosso papel não é lutar contra elas. E aí, como é que se luta contra as forças do mal? Através da oração, através do se colocar de joelhos mesmo, né? E orar incessantemente. Esta é a guerra travada contra as forças do mal. Ah, mas é a pessoa que está agindo daquela forma ali e tal, né? Você precisa de alguma forma desarmar essa pessoa, né? Através do amor. Se você guerreia contra esta pessoa, você de alguma forma está se utilizando o mesmo método dela. E aí você já perde a razão. Tá? Então, assim, nós precisamos aprender com o Deus da graça a como sermos mais graciosos em relação ao nosso próximo. Mesmo aquele próximo que nos irrita, aquele próximo que pensa diferente de nós. Precisamos construir essa espiritualidade que é paciente, que consegue entender que nós não estamos aqui lutando contra pessoas. Antes de ler Yancey, eu também não havia me atentado para a centralidade e a importância da graça na vida cristã e no nosso olhar para o mundo. Seria natural que nós, cristãos, fôssemos proclamadores desta graça com as nossas vidas, em vez de propagadores da discórdia e da amargura, como tem acontecido em muitos casos, como eu já mencionei. Parece que esquecemos que fomos alcançados não porque merecíamos, mas porque Deus escolheu nos amar incondicionalmente. Penso que a graça deveria ser o centro do nosso testemunho. Então, aqui eu estou colocando para vocês esta questão da importância, né, de nós pensarmos que a graça é o nosso testemunho para o mundo. Essa graça, ela é aquilo que Deus quer que nós venhamos a proclamar, disseminar, dispensar aos outros, como uma forma de amar ao próximo. Então nós não podemos nunca nos esquecer que nós fomos alcançados não por merecimento, mas sim por graça. Nós não merecíamos. Assim também nós vamos ver outros que não merecem sendo perdoados por Deus. E sendo perdoados também por nós. Nós precisamos reaprender esta linguagem. Ela é uma linguagem esquecida dentro do nosso cristianismo atual. As pessoas reclamam: mas as pessoas estão pregando uma graça barata. A graça, ela não pode ser barata. Como o nome já diz, ela é gratuita, porque ela é graça. Então, este termo graça barata, para mim, ele já não deveria existir. Porque a graça, ela é mais do que barata, ela é gratuita. Tá? Ela é totalmente gratuita. Agora, o que nós fazemos depois que recebemos esta graça, aí é uma consequência de termos recebido esta graça, é gratidão.
não é um pagamento pela graça. Quando eu falo em graça barata e eu critico a graça chamando-a de barata, eu estou dizendo que eu estou pagando alguma coisa, mesmo que ela seja pouco, mesmo que seja barata, né? Então, essa questão da graça barata, ela não deveria existir, porque eu não pago nada pela graça. E quem critica a graça barata está reivindicando uma graça que é cara. E aí eu tenho que concordar que a graça é cara, mas não cara para mim. Ela foi cara para Jesus, porque Jesus morreu na cruz para que ele pudesse então dispensar essa salvação de graça e esse perdão. Ok? A graça não é cara para mim, porque eu não pago por ela, ela é de graça para mim. O que eu vier a fazer depois é tudo também graça na minha vida. Porque Deus ele está comigo não apenas neste momento me perdoando e me reconciliando com ele, mas também depois quando eu vier a desempenhar a fé de maneira ativa na minha vida, na minha caminhada de santificação. Ele, pela graça, também vai estar permitindo que eu faça algumas coisas boas pelo meu próximo, faça boas obras, faça o bem. Então a graça ela continua me capacitando nesse sentido. E aí, tudo que eu vier a fazer pela graça não é um meio de pagar a graça. Jesus já pagou por ela. Portanto, ela não é cara para mim. Tudo que eu vier a fazer é um meio de agradecer a Deus e de frutificar. Eu penso que não deveria existir esse termo graça barata, como uma crítica aos cristãos, por exemplo, que não têm vivido uma vida de acordo com a salvação recebida de Deus. A grande questão é: esta pessoa realmente foi salva pela graça, né? Será que ela tem acreditado numa falsa graça? Numa graça que não a transforma, que não causa nenhum efeito na sua vida, tá? E aí é a mesma coisa que Lutero ele vai falar sobre o batismo. Nós vamos falar sobre batismo na próxima live, tá? Batismo a partir do pensamento de Lutero. É a mesma coisa que ele vai falar no batismo, tá? Sobre o batismo. Que não havendo, de fato, uma vida cristã e um agir do Espírito Santo sobre a vida da pessoa, nós devemos questionar a validade realmente daquele batismo. Tá? Que o batismo ele se faz válido a partir do momento em que a pessoa é conduzida pelo Espírito Santo e ela, por fé, então se batiza, é batizada. Tá? Então, assim, esta pessoa realmente foi salva pela graça porque não é para existir dois tipos de graça. A graça é uma só. E ela, sim, é transformadora. Ela nos conduz a uma transformação. Tá? A uma vida de boas obras depois também, de frutos, né? Frutos do Espírito Santo. Então, assim, hoje há uma certa inimizade em relação à graça, muito por causa disto. Muito por causa desta compreensão de que a graça que é pregada por aí é uma graça barata. Tá? E, na verdade, é uma falsa graça. Que é uma graça que não transforma, que não tem na vida cristã um papel ativo. Em vez de disputarmos espaços de poder, deveríamos estar mais preocupados em sermos agentes da reconciliação, assim como Cristo nos reconciliou com Deus. Afinal, se cremos que fomos salvos pela graça, como podemos negar esta mesma graça aos outros?
Ler Maravilhosa Graça me fez enxergar esta contradição e me desafiou a buscar viver de forma coerente com o Evangelho. No final das contas, o maior testemunho que podemos dar ao mundo não está em discursos inflamados ou em posições políticas cristianizadas, mas na maneira como vivemos e expressamos a graça de Deus em nosso dia a dia. Então aqui fica esse desafio para todos nós, de nós dispensarmos graça no nosso dia a dia, na nossa vida comum para com o nosso próximo, no nosso olhar para com o outro, tá? Ao invés de sermos aqui dispenseiros de justiça. Uma justiça que pode apregoar o outro, né, na cruz e apregoar a nós mesmos também, tá? Em uma condenação, em um juízo, tá? Nós só reivindicamos justiça quando nós compreendemos que nós somos justos, tá? Nós somos justos, mas por causa de Cristo, não por causa dos nossos atos. E por isso, não cabe a nós também vivermos por aí pedindo justiça, porque nós também seremos, com certeza, condenados por essa mesma justiça, tá? Então, a justiça de Deus aplicada à nossa vida nos conduz a uma condenação. Nós não precisamos dessa justiça, precisamos do perdão de Deus. Todos nós, igualmente, precisamos deste perdão para a nossa salvação. Acredito que foi um momento muito bacana aqui em que nós pudemos pensar sobre esta graça de Deus na nossa vida, presente no mundo também, né? Porque Deus, ele também dispensa uma graça que até os reformados vão chamar de graça comum, né, em relação à vida das pessoas, tá? Nós não chegamos a falar sobre isso aqui porque também não é o assunto principal do livro de Yancey, tá? Mas também há esta questão da graça que é dispensada na vida de todas as pessoas e merecidamente, tá? A pessoa que vive uma vida longe de Deus, ela também recebe essa mesma graça. Então vamos orar e nós nos vemos numa próxima live de número 25, semana que vem, tá? Com assunto sobre o batismo, vai nos trazer uma compreensão aí bem interessante sobre o assunto do batismo também, tá? Vamos orar então. Senhor Jesus, obrigado por este momento em que nós podemos aqui refletir sobre a graça do Senhor para conosco, para com as nossas vidas. Que tu venhas a abençoar cada um que aqui esteve refletindo sobre o assunto e que o Senhor nos ajude a sermos dispenseiros e proclamadores desta graça na vida de outras pessoas também. Que nós possamos olhar para a fé cristã e para o mundo com um olhar da tua graça, compreendendo que o teu reino pode ser um escândalo para os homens, mas que para nós significa salvação. Para nós e para outros também que ainda virão a fazer parte do teu reino. Que a tua graça se manifeste de forma poderosa na vida de cada um que está aqui acompanhando esta live. Esteja conosco, nos abençoando ricamente e nos dando desta graça também. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Então, muito obrigado pela tua presença aqui. Um grande abraço, até a próxima live. Nos vemos lá.